Olá, eu sou o Dr. Jefferson Ribeiro, professor do Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos. Vamos continuar as nossas aulas de Zoo 221, Melhoramento Animal, para o curso de Bacharelado em Zootecnia. Nesse caso, Melhoramento de Suínos. E hoje nós vamos ter a aula 4, Seleção Genética de Suínos, a primeira parte. Bom, a gente sabe que as características, né, as grandes características de importância econômica na suinocultura, elas partem, né, num pensamento de um programa de melhoramento. E esse programa de melhoramento, ele é voltado, né, ele é pensado sempre para tentar atender às exigências que o mercado o impõe. Nesse caso, nós temos três clientes que nós temos que atender que são muito importantes, que é o produtor, a indústria e o consumidor. Com relação ao produtor, ele está preocupado sempre com eficiência econômica das atividades dele, né, o que pode trazer mais retorno econômico na venda dos seus animais. Além de, ele quer um animal que tenha uma alta taxa de crescimento, com conversão alimentar mais baixa possível, e que ele tenha também um excelente número de terminados por ano. Já a indústria está sempre preocupada com a quantidade de carne que chega para ela, se essa carne chega com certa frequência e ela consiga, então, entregar para os açougues, para os supermercados, né, uma quantidade sempre específica de carne e com a qualidade de carne que é chegada para ela, né, que tipo de carne que chega, qual é o rendimento de carcaça dessa carne, qual a qualidade dessa carcaça, se é uma carcaça bem acabada, qual é a cor, né, coloração, com relação a perdas durante o processo de resfriamento, se é uma carne do tipo PSE ou não, uma carne ácida ou não. Então essa é a preocupação da indústria. Já o consumidor, ele está preocupado sempre com o quê? Com a qualidade do produto. O consumidor ele é um bom observador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai observar o produto, vai ver se a carne contém uma coloração que o agrada, se a carne tem um sabor que ele também vai gostar, se essa carne perde muita água ou não, tá certo? O tempo de prateleira dessa carne. Então, esses são os anseios do consumidor. Sendo assim, então, os objetivos de seleção específicos para linhas de machos e fêmeas, eles devem ser pensados para atender sempre esse mercado. Então, uma característica que nós medimos e que é extremamente importante é a taxa de crescimento. A taxa de crescimento está envolvida com o ganho de peso diário. Talvez seja a característica mais importante quando se fala em melhoramento de suínos. Por quê? Ela é de fácil mensuração, ou seja, basta levar o animal a uma certa balança e pesar. Possui uma herdabilidade considerada alta, em torno de 0,40. E ela possui uma correlação genética negativa e favorável com conversão alimentar. Significa que indivíduos que têm uma maior taxa de crescimento vão ter conversão alimentar menores, o que é interessante para ambos. A taxa de crescimento ela pode ser medida de diversas formas, como você pegar o peso, né? Não o peso diário, mas o peso em determinadas épocas e tentar estimar o peso diário. Mas percebeu-se que às vezes fazer seleção apenas só para o peso, ela pode ser um pouco confundida porque a composição do peso dos animais é um pouco variável. A gente imaginar, né, quando a gente pesa um animal, a gente está pesando além da carne, né, além de músculos, nós estamos pesando também vísceras e nós estamos pesando também ossos. E alguns tipos de animais eles possuem essa porção de vísceras e ossos maiores, o que faz com que o rendimento de carcaça seja um pouco menor. Desta forma, é importante também observar o que compõe esse peso e aliá-lo a outras características, como a própria rendimento de carcaça. Uma outra coisa que também tem se observado, e alguns produtores têm feito, né, e os melhoristas têm estimulado muito esse tipo de medida, dias para atingir determinado peso. Então, muito mais importante, às vezes, a gente observar, né, tentar fazer o seguinte, olha, quantos dias o animal levou para chegar a 50 quilos? Quantos dias o animal demorou para chegar a 100 quilos? Isso é importante porque à medida que eu estou selecionando animais, né, que tenham grandes pesos, né, também animais têm maior velocidade de crescimento, que é o que a gente interessa. Então, como a gente havia falado, a taxa de crescimento ela pode ser medida, então, nesse caso, por dias até o abate. E aí eu estaria selecionando animais com maior velocidade de crescimento.
né? Já se sabe o seguinte, que o peso de um abate de um animal, ele pode ser meio que fixado. Eu não quero animais com peso de abate muito altos, né? Mas eu quero animais que chegam ao peso de abate muito mais rápido, né? A indústria, até para a indústria isso é importante, né? Ela fixar um peso de abate e para o produtor ele tentar com a menor porção possível entregar o animal em menor tempo para aquele determinado peso. Uma outra característica importante que nós medimos também é com relação ao consumo de ração e conversão alimentar. Entretanto, esse tipo de medida é um pouco difícil, porque não é fácil você conseguir mensurar a conversão alimentar, né, e mesmo mensurar o consumo de ração do animal. Existem dois tipos de vertentes, vamos falar assim, para tentar obter quais são os melhores animais. Então, há algumas pessoas que imaginam que você dando alimentação à vontade, né, você vai ter aumento na taxa de crescimento e esse aumento na taxa de crescimento é resultado do aumento da taxa de consumo de alimentos. Enquanto que na alimentação restrita, os aumentos na taxa de crescimento são sempre ocasionados pelos melhoramentos da eficiência no uso de cada porção do alimento. Sendo assim, se a gente entender, né, um pouco sobre o relacionamento entre as características, né, no caso de alimentação à vontade, as correlações entre ganho de peso diário e a conversão alimentar ficam sendo mais fracas e entre o ganho de peso e a espessura de toucinho são positivas. Com isso, animais que têm maior taxa de crescimento poderão ter maior baixo de conteúdo de carne na carcaça, o que eu havia falado um pouco antes, né? Aquela história de, às vezes, a porção dos ossos e das vísceras são muito maiores e aí acaba o rendimento de carcaça sendo um pouco menor. Entretanto, na alimentação restrita, os animais com maior eficiência alimentar têm maior ganho de peso e, por consequência, maior conteúdo de carne na carcaça. Então, para se medir consumo de ração e conversão alimentar, não é tão fácil. A gente demanda de gaiolas específicas, né, onde eu tenho um controle do peso do animal e também um controle da ração que caia para aquele alimento, né? Então, na verdade, o que a gente precisa saber é o seguinte: mensurar, olha, eu estou fornecendo tantos quilos de ração para esse animal, ele consumiu tanto. E após esse consumo, eu vou depois pesar ele em um determinado tempo e saber o quanto que esse animal ganhou. Então, isso não é tão simples. Estou aqui mostrando então, uma fotografia com que mede, né, que nos ajuda a medir essa conversão alimentar. Então, se a gente observar bem os animais, né, na orelha, eles possuem chips, né, que são capazes de serem lidos pela balança, pela gaiola, e ele vai então fornecer uma quantidade de alimento para aquele animal, e aí ele vai se medir o quanto de consumo que esse animal teve durante esse período, tá? Depois a gente pesa esse animal e determina então qual foi o seu consumo de ração também, né, e pela sua conversão alimentar. Outra característica que nós medimos são características reprodutivas, como taxa ovulatória, sobrevivência embrionária, eficiência placentária, né, capacidade uterina de abrigar os leitões, a quantidade de animais que são mumificados, que nascem mumificados, a quantidade de animais que nascem natimortos e a mais importante característica em suínos também, como característica reprodutiva, o tamanho de leitegada. É sabido que características reprodutivas elas possuem normalmente heredabilidade baixa. Isso implica que a ação do ambiente sobre esses tipos de características é também muito grande. E algumas coisas estão muito envolvidas com essas características reprodutivas, como o peso médio ao nascimento está envolvido na taxa de sobrevivência do nascimento da desmama, assim como a uniformidade da leitegada. Nesse caso, algumas perguntas que a gente sempre faz enquanto minorista é: será que vale a pena fazer a inclusão de características reprodutivas em melhoramentos suínos? Bom, a gente sabe que elas são de baixa hereditabilidade e por isso a expressão dela nos animais é limitada sempre a animais adultos, né? Mas, se a gente imaginar, o que seria melhor? Não termos esse tipo de seleção e aí a gente sempre deixar a nossa parte reprodutiva comprometida, ou mesmo que os ganhos sejam baixos, né, a gente não deixar de selecionar para que a gente não perca
essa característica, né, de forma tão ao longo do tempo. A gente sabe que levaria anos de seleção para alcançar os mesmos resultados proporcionados, né, pela heterose do cruzamento de raças mais prolíficas. Então, o que o melhoramento às vezes faz é uma coisa muito importante, que é o cruzamento junto com a seleção. Além de fazer a seleção dessas características reprodutivas, nós buscamos cruzamentos com outras raças que são mais prolíficas, para que os nossos animais eles possam ter um maior ganho, né, em termos de características reprodutivas. Então, o tamanho de leitegada mesmo é uma das características que está muito envolvida com a parte de lucro. Por quê? Cada leitão a mais que se nasce e que eu consiga, né, que esse leitão sobreviva até o ponto de abate, ele vai trazer mais retorno ao produtor. É aquela história. O produtor só ganha dos leitões que nasceram vivos. Os leitões que nasceram mortos ou que morreram ao longo do tempo, ele é um prejuízo. Então, essa característica, tamanho de leitegada, ela é extremamente importante no caso de suínos. A partir da década de 90, então, o melhoramento genético para tamanho de leitegada passou a ter mais atenção, especialmente porque essas características, né, de desempenho de carcaça atingiram os níveis que a gente considerou já o patamar ideal. Ou seja, a gente percebeu que já estava no patamar que não precisava melhorar tanto e começamos, então, né, o melhoramento começou a preocupar-se com características reprodutivas. Então, uma opção seria selecionar machos e fêmeas de alta prolificidade e acasalá-los com fêmeas e machos também hiperprolíficos, não apenas em uma leitegada, mas em uma sucessão delas. Com isso, algumas dessas características elas acabaram tendo uma maior importância porque começou-se a desenvolver marcadores moleculares que eram capazes de observar, né, em termos, né, pensando na expressão do DNA, características que estavam envolvidas com essa parte reprodutiva. Ou seja, se eu conseguisse uma marca genética no meu DNA, né, e sabendo que aquela marca genética naquele local ele está relacionado com uma determinada característica, bastava eu selecionar os animais baseado nisso, se eles possuíam ou não essa marca. Uma vez que eles tivessem essa marca, eu garantia que esses animais teriam, né, capacidades reprodutivas melhores. E isso vai muito de encontro aos métodos clássicos de seleção. Então, essa parte de marcadores moleculares foi muito importante, principalmente para características de baixa heredabilidade, que os métodos clássicos de seleção eles não conseguem ser tão efetivos. Uma outra característica importante também é a espessura de toucinho. Ela é feita, né, medida no animal vivo, e ela possui uma correlação favorável com a maioria das características, principalmente características envolvidas na carcaça do animal. Ela pode ser obtida pela informação de meio-irmãos ou de irmãos completos, quando eu necessito de abater o animal, ou eu posso também através de ultrassonografia. E aí eu faço a seleção individual, que é muito melhor. Né? Então eu posso ir lá no próprio animal, através de ultrassonografia, e observar o tamanho né, nesse caso aqui, observar o tamanho da minha espessura de toucinho. Isso aqui é uma outra fotografia que mostra, por exemplo, a área de olho de lombo, que é outra característica importante em suínos, mas que depende de abate do animal. Além disso, outras características são extremamente importantes, como características de qualidade de carne. Nesse caso, nós vamos ter aspectos objetivos como cor da carne, pH, capacidade de retenção de água, gordura intramuscular, além de outros aspectos subjetivos como maciez, suculência, aparência da carne e resistência à mastigação. Assim como exemplo, nós temos aqui o que a gente acabou de falar, né? Que são as medições que são feitas, por exemplo, do pH da carne, da coloração da carne. É sabido que o mercado consumidor ele refuta, né, carnes que não tenham coloração dentro do que é esperado para o animal. O mesmo a temperatura, né, a obtenção da temperatura da carne no momento do abate, ou mesmo a perda de água por gotejamento. Bom, então essa é a primeira parte da aula, né, sobre seleção de características
importantes para o melhoramento. Nós vamos ver nas próximas aulas outras características, né? Quais são as herdabilidades, como fazer a seleção delas. Então, até a próxima aula.